Este é o cemitério da cidade de Ijuí, no Rio Grande do Sul. Eu vou te contar a história do Emil Glitz. Pouco antes do ano de 1890, um engenheiro recrutador de imigrantes, José Manuel da Silveira Couto, andava pela cidade de Hamburgo recrutando imigrantes para colonizar esta futura colônia no Rio Grande do Sul. Então ele encontrou um lituano chamado Emil, com 18 anos. Como o Emil tinha uma ascendência teuto-russa, ele falava polonês, russo e alemão. E então ele foi intérprete desse engenheiro e demonstrou grande vontade de vir para a América. Foi persuadido a vir para o Brasil, especificamente na futura colônia de Ijuí. Depois de muitas dificuldades, ele chegou na colônia, abrindo uma passagem no mato, onde ele abriu uma estalagem. Ele plantava cana-de-açúcar, fazia rapadura, cachaça e operava uma balsa que servia aos colonos à beira do rio Ijuí. Em 1913, ele abriu um moinho, embrião da Glitz, Sociedade Anônima Importadora e Exportadora. Em suas terras também foi construída a estação férrea. Aqui em sua lápide está escrito: meu querido marido, que você teve que sair desta vida sozinho. Seguiremos este caminho de amor sem você, com muito sofrimento. Amado Pai, descansa em paz. Um dia estaremos todos unidos no céu, não mais divididos. Estaremos com você. Deus te abençoe e aqui nós oramos. Dedicado por sua amada esposa e 12 filhos. No ano anterior à sua morte, foi inaugurada a linha férrea. E a partir daí, ele sentiu uma falta de reconhecimento por parte da comunidade, por tudo que ele fez. E então, em janeiro de 1913, ele decidiu deixar de viver. Ele tinha 41 anos, 8 meses e 15 dias. Deixou sua esposa e 12 filhos. A Berta nasceu em 1875 e faleceu em 1921, aos 46 anos. Ela faleceu em decorrência de problemas em seus rins e deixou 12 filhos. O seu filho mais velho tinha 28 anos e seu filho mais jovem tinha 11 anos. Em sua lápide está a seguinte mensagem: trabalhadora, honesta, simples e boa. Descanse em seu túmulo. Seus filhos. Esta é a sepultura de Selma Glitz, uma das filhas do casal. Ela faleceu em 1920, aos 22 anos. Em decorrência de uma gripe espanhola. E aqui está a sepultura de Josefa, que era nora do casal pioneiro. Ela era casada com o primogênito, Alfredo. A Josefa nasceu em 1894 e no ano de 1919 ela faleceu em decorrência de um parto. Seu filho nasceu morto. Ela deixou 2 filhos, um de 7 anos e um filho de 1 aninho. Vejam que triste essa família. O patriarca faleceu em 1913. Em 1919 falece a nora, a esposa do primogênito. No ano seguinte, depois de 3 meses, falece uma das filhas, a Selma, de gripe espanhola. E no ano seguinte, em setembro de 1921, falece a Berta em decorrência de uma doença. Essa família foi sepultada originalmente em um outro cemitério que foi desativado. Por isso que as lápides estão assim, dispostas dessa maneira, uma de frente para a outra. A história do Emil e de sua família nos lembra de reconhecer e valorizar os pioneiros que moldaram nossas comunidades. O antigo cemitério dos pioneiros passou a ser desativado a partir de 1975. Aqui nós conseguimos ver uma foto como eram as sepulturas do Emil Glitz e sua família quando ainda estavam no antigo cemitério. No local foi construída uma praça. Nem todas as famílias conseguiram fazer essa transferência. Inclusive o meu tetravô não conseguiu ser retirado de lá, por questões financeiras mesmo. Hoje eu sinto muito não poder visitar o túmulo do meu tetravô. Ele se chamava Gustavo Pomarenque. Mas os seus ossos devem estar embaixo dessa praça. Aqui está sepultado o Leopoldo Schoffel. Ele também estava neste antigo cemitério.
e seu corpo foi trazido para cá. Ele nasceu em 1895 e faleceu no ano de 1931, com 36 anos. Seus pais também estão aqui, está um pouco apagado, mas é o Raimundo e a Catarina. O Leopoldo era agricultor e casado com a Elsa. O casal teve juntos 3 filhos e quando o Leopoldo faleceu, as crianças tinham 10, 6 e 3 anos. Faleceu em decorrência de uma parada cardíaca. Era filho de imigrantes alemães. Aqui estão guardados os corpos de um pai e de sua filha, o João Arthur Pereira de Moura. Nasceu no ano de 1932 e faleceu em 1995, com 64 anos, em decorrência de problemas em seu coração. O João faleceu em agosto de 95 e em dezembro do mesmo ano falece a sua filha, a sua única filha, a Carla de Moura. A Carla nasceu em 1978 e faleceu em dezembro de 1995, aos 17 anos, de uma hemorragia interna, em decorrência de um acidente de trânsito. Carla era filha única de João e de Jacira de Moura. Na lápide de Carla está escrito: vemos você em cada flor, em cada sorriso de criança, em cada raio de sol. Você está no céu, linda e iluminada, tua mãe. Na lápide do pai está escrito: sempre haverá um lugar em que nossos entes queridos não morrem, no coração dos que o amaram. Que esta mãe se sinta confortada e abraçada por todos nós. Perder um ente querido dói muito. Mas e quando não há tempo para se viver o luto, de sentir aquela dor, e já se perde uma outra pessoa que a gente ama, um outro ente querido? Gerson Luiz Amorim dos Santos. Ele nasceu em 1966 e faleceu em maio de 2017, aos 50 anos. Exatamente um mês e meio depois, falecia o seu pai, Garibaldi Amorim dos Santos, que nasceu em 1935 e faleceu em 2017, aos 82 anos. Mais um pai e um filho que partiram praticamente juntos. Bem, eu agradeço a todos que me acompanharam até aqui e desejo do fundo do meu coração que todos nós possamos refletir da importância de amar a nossa família e também ao nosso próximo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.